Estamos chegando ao fim do nosso mini curso e vamos para a conclusão e uma recomendação. O vendedor não deve ser um preenchedor de pedidos, preocupado só com o cumprimento da cota de vendas do mês. É muito comum, a gente ouvir isso nas empresas. Se eu não vender, não pago o seu salário. Só que tem um detalhe: se uma venda for mal feita, as consequências dessa venda podem durar por anos, né. A gente sempre brinca que tem que esperar passar 5 anos para ficar tranquilo. Então, um vendedor bem preparado, ele não só consegue, fazer uma boa venda, cumprir com a cota dele, bem como ele não traz problemas para os demais setores, porque a empresa não se resume na venda. Ela tem que vender, tem que emitir o documento fiscal e depois recolher os tributos correspondentes, escriturar e contabilizar. Se essa venda não é feita da forma adequada, a nota fiscal é emitida com algum erro, faltando imposto ou com uma tributação incorreta, outras áreas da empresa, que não áreas de venda, vão ter que resolver esse problema. E toda vez que a gente resolve um problema que poderia ter sido evitado, isso é perda de tempo e o profissional que é alocado para resolver esse problema poderia estar fazendo uma outra coisa e vai impactar em toda a rotina da empresa. Então, há coisas que a gente pode evitar na negociação. É claro que a gente não espera que um vendedor seja um expert em tributos. Isso não é, de fato, a função dele. E o conhecimento que esse vendedor deve ter vai ser decorrente das orientações que ele recebe da área fiscal, tributária, jurídica da empresa. Inclusive, hoje nós já temos cursos voltados para as áreas comerciais e de compra, justamente para passar essas informações eh, essenciais para uma boa negociação por parte dos clientes, vendedores e compradores. Inclusive, a professora Márcia tem curso nessa linha. E mas é importante que o profissional que atua na área de vendas, ele esteja aberto a ter essas informações, esteja aberto a ter esse conhecimento. Porque caso contrário, não adianta nada você procurar orientá-lo se ele achar que isso não é função dele. Por tudo que nós apresentamos até agora, dá para perceber que a falta do conhecimento adequado pode comprometer e muito a negociação com seus clientes. Cadastro não é burocracia. Cadastro é fundamental, não só para a emissão de documentos fiscais, como para a entrega de declarações. A maioria dos erros, a maioria dos problemas que as empresas têm com emissão de documentos e com entrega de declarações é em decorrência de cadastro mal feito. E cada empresa tem uma necessidade, portanto, o cadastro de uma instituição pode não servir para outra. O que acontece muitas vezes é que cata um cadastro pronto lá, uma planilha que alguém fez lá, jogou na internet e começa a usar. É importante avaliar se aqueles dados que estão solicitados naquele cadastro são suficientes para o seu negócio, para a sua atividade. Se ali estão incluídas todas as informações que a tua empresa precisa para evitar erros na emissão dos documentos fiscais. Caso contrário, você vai ter que acrescentar alguma informação. Da mesma forma, pode ter dados ali que não sejam relevantes. É claro que cada segmento tem a sua necessidade e depende muito também do porte da empresa, do regime de tributação em que ela está.
Por isso, o cadastro, ele deve ser avaliado pelo departamento fiscal, se houver um departamento jurídico, para verificar quais são as informações ali que são necessárias, o que vai ser preciso preencher na negociação com os fornecedores e com os clientes. Muitas vezes o próprio cliente já tem uma ficha cadastral que ele apresenta com informações que ele sabe que serão utilizadas. Caso o cliente não tenha esse cadastro, será o fornecedor que vai precisar apresentar o cadastro dele. Mas seja feito por um ou por outro, é fundamental um bom cadastro. E o comprador, ele é responsável pela condição tributária da compra que faz. Ah, mas o fornecedor que fez assim. Não, não existe isso. Desde o início, a gente está comentando que é necessário que haja o confronto, a comparação entre os dados que o fornecedor apresenta e que o comprador conhece daquela mercadoria, daquela operação. Se porventura o vendedor utilizar uma tributação incorreta, é culpa do comprador que não checou isso, que não verificou na negociação. Então, o comprador, ele deve buscar o melhor preço dentro das condições corretas. Ah, eu vou comprar daquele cara que não coloca IPI porque vai ficar mais barato. Cuidado, porque o barato pode sair caro. Eu já tive relato em cursos de empresas que elas usavam NCM incorreta só para ter uma tributação de IPI menor. A fiscalização da Receita Federal veio na empresa, autuou essa empresa e depois ela foi autuando todos os clientes da empresa. Por quê? Na legislação do IPI tem a figura do conluio. O que é isso? Houve um entendimento, um acordo entre cliente e fornecedor para recolher menos tributo. Se o fornecedor destaca o IPI menor, de certa forma, o cliente é beneficiado por isso. Ele vai ter um custo menor na aquisição. E se ele, por exemplo, é um comércio que o IPI não é creditado, o IPI vai para o custo, para ele é vantagem comprar com uma alíquota de IPI menor. Mas não se iluda, a Receita Federal, com nota fiscal eletrônica, consegue acompanhar isso. E mais cedo ou mais tarde, pode vir surpreender tanto o fornecedor como o comprador. Então, isso significa que o comprador ele deve prestar muita atenção nas condições de tributação que são ofertadas pelo vendedor. Se essas condições não estiverem corretas, às vezes é até melhor mudar de fornecedor, se não houver como fazer uma negociação, apresentar um esclarecimento de maneira que haja uma modificação no tratamento tributário que será dado à operação. Como eu disse, a professora Márcia Rodrigues tem um curso que trata desse assunto. A proposta aqui não foi esgotar esse tema, mas foi apresentar, né, alguns alertas que muitas vezes acabam passando desapercebido para as empresas e culminam com uma nota fiscal emitida incorretamente. Como vocês viram, a gente pode evitar muitos erros na negociação, ali no cadastro, entre o comprador e o vendedor. Isso facilita muito a vida de quem emite a nota, de quem está no faturamento e também do profissional da área fiscal. Espero que esse assunto tenha sido útil e até o próximo.